Happy Sabbath, feliz sábado. Estamos com Vinícius Oliveira, Santana Oliveira. Deus abençoe, Vinícius, viu? Você está aqui comigo, morando já há vários meses, há meio ano. Quando é que você chegou? Foi em março, abril? Foi em abril. Abril, né? Eu conheci ele pelo grupo de estudos Lembrai-vos, quando nós lançamos esse grupo para estudar Estatutos e Juízos verso a verso. Ele se destacou ali com comentários que eu fui achando assim, cada vez mais eu prestava atenção. Olha, você gostava de falar, e aí depois eu pensei, gente, que bom que ele fala muito, mas fala as coisas certas, assim, coisas que eu não sabia. Então é o Espírito Santo que te movia a falar, porque nós tínhamos que aprender essas coisas mesmo. E ele então lançava luz, uma boa luz, e servia de base para nossos estudos também. Então, Deus te abençoe. E aí, quando ele comentou uma vez no privado, porque comecei a falar mais pessoalmente com ele também, de que tinha acabado a luz, né? Que eles desligaram a luz. Aí depois eu pensei, gente, eu estou precisando de uma ajuda aqui. E se ele, né, topar, eu vou convidar ele para ser ajudante aqui no Bananal. Enfim, então hoje vamos querer conhecer um pouquinho o Vinícius, que ele também tem ajudado nos apócrifos, né, no estudo do livro escondido. E tem feito pesquisa também por conta própria, né, sobre esse assunto, livro tal, será que é original ou não? E, então, queremos te conhecer um pouquinho, Vinícius. Fala um pouquinho sobre a sua infância, seu transfundo. Certo, mas antes só um parêntese, como tocou ali na Bahia, né, no tempo que eu esteve ali, para vir para cá, apesar de que de imediato eu aceitei, quer dizer, eu decidi vir, quando você me mandou aquela mensagem, não foi tão fácil assim eu me desligar de algumas pessoas lá que eu peguei uma profunda intimidade, uma família lá, que eu soube que não seria muito fácil e que algumas vezes que busquei sair de lá até decidi não sair por conta deles. Certo. Mas essa vinda pra cá eu já vi que era vontade de Deus, sim. Você estava aonde na Bahia? Fátima. Nordeste? Nordeste Da Bahia. Isso. Morando sozinho, mas com famílias, né, amigos. Sim, sim. Na verdade eu fui lá com outro amigo adventista e ficamos na roça ali do pai dele, cuidando. E você já pregava em algumas igrejas adventistas, Ali pregava. já era conhecido como um jovem consagrado, então eles te convidavam, né? Você tem quantos anos hoje? 23. Certo. E pregavam e tal, mas a gente vai chegar lá. Fala um pouquinho sobre a sua infância. Você cresceu cristão em São Paulo? Então, eu venho de uma família que é cristã, mas não é um... Bom, como eu posso definir melhor? Minha mãe, princípios cristãs, venho de uma família cristã, evangélica, e meu pai já de uma família católica. Meu pai, eu na verdade nem sei o que ele era, se ele era católico ou se ele era budista. Ah, é? Quando ele morreu, foi um pastor da igreja da minha mãe lá, e ele ofereceu para fazer oração. Aí a minha tia se levantou e falou, não, ele é budista. Mas eu nunca soube exatamente que meu pai foi. Se foi budista. Eu já até visitei um templo budista por conta da minha tia. Ela me levou quando eu era criança. Então você foi educado com princípios cristãos? Fui, com princípios cristãos. Minha mãe me incentivou a ir à igreja. Ela mesma era crente? Sim, sim, mas pelo que eu sei, eu nunca... Hoje eu não vejo assim, olhando para o passado, de que ela tinha uma igreja fixa. Ela ia ali, ia na outra. Então, tudo que eu sei da minha mãe, que eu posso dizer, é que eu nunca me sentei assim para conversar, mas tudo que eu sei e posso dizer da minha mãe é que ela não tinha uma base assim Mas evangélica. evangélica, mas não tinha uma base doutrinária. Eu Certo. acredito que é assim, assim, assim. Assim, princípios morais, né? Amor ao próximo, respeito, temperança, não fumar, não beber. Você nunca chegou a fazer fumar, Não, beber? não.
essas más influências em São Paulo? Minha mãe, apesar de que meus dois irmãos mais velhos, seguiram esse caminho, tive eles como exemplo para não seguir. Certo. E a minha mãe, ela buscou tudo a nos livrar disso, né? Porque eles fumavam e bebiam. Sim. E eles tinham vários anos mais do que você? Sim, na verdade, o meu irmão mais velho vai fazer 30 anos. 7 anos a mais. E o segundo parece que tem 27. 4 anos a mais. Alguma coisa assim. Certo. E aí você foi crescendo, juvenil, né? É na Grande São Paulo, assim, Muvuca? Não, a Litoral, Praia Grande. Ah, tá, verdade. E aí você foi crescendo, o que teve alguma coisa nos anos juvenis que aconteceu? Então, eu era uma criança que teve muitos... tive problemas, assim, mentais, psicológicos. Eu me lembro de um texto de Ellen White, eu não sei onde está, não lembro na verdade onde está, mas parafraseando todo o texto, ela fala que tem uns que não são abençoados de nascerem em famílias cristãs, que guardam ali os princípios. E apesar de que a minha mãe ela teve princípios, ela até já, na minha família, só explicando um pouco esse detalhe, na parte da minha mãe, a avó dela foi adventista. Então, ali na infância, até os 15 anos dela, ela me contou, ela guardava o sábado, por conta dessa minha bisavó. Mas depois ela se desviou dessas verdades. Então, não tinha uma estrutura, né, cristã em casa. Apesar de que minha mãe teve contato com esses princípios, então ela passava algumas coisas de que ela aprendeu ali na infância. Mas problemas mentais de Então, que natureza? Então, é porque em casa meus pais brigavam muito, brigas feias mesmo. E eu cresci como uma criança calada, eu via as coisas e não falava, né? Não conversava, não me sentava, então eu guardei muita coisa assim. Consigo mesmo. E isso foi gerando muito transtorno em mim. Certo. E E aí o que aconteceu quando você era juvenil? O que acendeu a chama da religiosidade, de conhecer a Deus? Por que você não se revoltou contra Deus? mas então, quando eu era criança, eu tinha uma revolta contra Deus, sim, por conta desses problemas em casa. Eu passei a odiar a Deus. Eu não descria da existência dele. Exatamente por crer na existência dele é que eu odiava. Por saber que ele existia e Não intervinha. e via sofrimento, principalmente em casa. Então eu procurava, na verdade, chamar a atenção de Deus de alguma maneira, ou insultando, ou alguma coisa. Mas conforme eu fui crescendo ali na minha juventude, me envolvendo com crianças, jovens assim, de má índole, eu fui ficando muito depressivo, porque eu via todos eles indo para o mau caminho, para o mesmo caminho que meus irmãos, usando drogas, maconha, álcool, e eu não queria isso, apesar de que só tinha influência para isso. Então eu comecei a ficar muito depressivo e passei a me isolar mais. Antes eu saía muito assim pra rua. Aquela criança que é educada na rua, sabe? Eu fui esse tipo de criança. Não que a minha mãe, ela sempre buscou dar uma educação coerente. Drogas, então, não. Drogas não. Minha mãe, ela sempre me guardou dessas coisas. Mas a rua não foi fazendo pressão? Você sozinho aí não quer? Tive um pouco assim dos meus amigos, mas eu logo desprezei eles. Parei de andar com eles e comecei a ficar mais em casa. Aí surgiu um convite, ali já pulei já para minha juventude, estava na 8ª série, e aí um amigo me convidou para a Igreja Universal. Foi onde começou, ali nos meus 15 anos. E você foi? A minha caminhada cristã. Na verdade, começou assim,
foi uma semana. Ele tava, cada dia, ele chamava um colega. Aí eu não estava gostando daquilo, porque eu sabia que ia chegar em mim. E eu estava com princípios assim de rejeitar totalmente a existência de Deus. Eu ficava com esse conflito. Deus existe, Deus não existe, o que é Deus? Tinha medo de Satanás, do inferno. E aí ele estava convidando, aí eu sabia que ia chegar em mim. E aquilo estava me deixando aflito. E eu pensava comigo, se ele chegar em mim eu vou ser agressivo na resposta. Vou dizer não e não quero saber de religião. Mas quando ele chegou em quando ele chegou em mim, eu simplesmente disse sim. Eu não consegui falar não, apesar de que eu queria muito falar não. Eu disse sim, eu vou. Então eu fui e ali começou minha jornada cristã. E como é que foi essa experiência? Eu comecei por mim mesmo a ler os evangelhos Não, todos. Ah, é? Tá, pode continuar. Eu tinha uma Bíblia pequena que é da NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, só o Novo Testamento. E aí todas as madrugadas eu comecei a ter, eu desenvolvi o hábito de pegar a Bíblia e estudar. Então Do começo ao fim. essa sua visita à Igreja Universal fez bem. Fez bem. Você gostou. Estava me ajudando, estava me aproximando de Deus. Aí você voltou e começou a frequentar. Comecei a frequentar com esses amigos da escola. Comecei aí e foi me ajudando a ter menos angústia, que eu era um jovem assim bem quieto, bem calado, bem introvertido. Ali tinha falar em línguas. Ali a Universal, ela é uma igreja que reconhece o dom de línguas, só que eles dizem que tem o dom genuíno. Então, eles falam mal do que as outras igrejas fazem, mas o deles é o certo. Mas também é parecido. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo. Mas Só isso que não eles, te repeliu? olha, na verdade, por um momento eu vi como, bom, está na Bíblia, então tá certo, eu quero isso. Mas o preconceito que eles colocaram em mim, que eles colocam nos membros, é de que o que é falado na Assembleia ali é Satanás, imitando o verdadeiro dom de línguas. Que é o deles. Então, eles ensinam que você só vai falar em línguas quando você receber o Espírito Santo. Só que você não recebe o Espírito Santo quando você se converte a Cristo, quando você é batizado. Na verdade, tem até uma confusão. Isso pode acontecer, mas é como se fosse um milagre. Você ser batizado e já receber o Espírito Santo. Eles dizem que ninguém pode ser melhor que Jesus. Só Jesus pode receber o Espírito Santo ao ser batizado. Mas eu comecei a entrar em conflito com as doutrinas que eu vi na Igreja Universal. E estudando a Bíblia, eu comecei a ver muitos erros doutrinários. Não só eu, né? Junto com dois amigos, que é o Gabriel, que você já sabe, e o Everton. Então nós começamos a fazer vigílias, estudando a Bíblia. Aí o que nos trazia assim o assunto mais intrigante entre nós era o dom de línguas, como que foi a chuva ali do Espírito Santo em Atos 2, se aquilo ali era a língua dos homens, a língua dos anjos, que aí Pedro fala que eles não estavam embriagados porque a hora do dia, né, não convinha estar embriagados. Aí a gente já estava bem vacinado com essas manifestações nas igrejas pentecostais de que era Satanás ali, por causa da Igreja Universal. Então, depois que a gente começou a ver muitos erros doutrinários na Igreja Universal, a gente saiu dela e começamos a emigrar, é a palavra certa, né? Indo de igreja em igreja. A migrar. A migrar. Indo de igreja em igreja. A outra igreja que nós fomos, depois da Universal, foi para uma assembleia, exatamente com o qual nós tínhamos preconceito. Mas nós fomos, porque um desses meus amigos, que é o Everton, ele foi assembleano. Então a gente fomos ajudar uma igrejinha lá, um pastor que ele conhecia.
E nós começamos a se envolver, e todas as igrejas dali em diante que a gente passamos, a gente estudava as doutrinas, sabe? A gente sempre buscou a compreender o Evangelho e ver o que é a verdade bíblica mesmo. Então nós estávamos buscando conhecer a verdade. Então nós passamos por muitas igrejas, assembleias, neopentecostais e pentecostais. Só foi igreja desse tipo só. Não muitas igrejas tradicionais, ortodoxas, como presbiteriana, congregacionista, que são igrejas mais tradicionais. Essas daí eu só visitei só. Você só foi mais em pentecostais. Só em pentecostais. E neopentecostais. Na Mundial eu cheguei que a é ser... neo? Neo É novo, né? Mas são as igrejas pentecostais mais modernas, assim, com estilo assim, tradicional e pentecostal. Eles não estão voltados a doutrinas. e as pentecostais já, doutrina. Doutrina. Tem escola bíblica. Entendi. Então as neopentecostais são as mais moderninhas. E não está voltado muito ao estudo da Bíblia. Sei. Eles não incentivam. Na Universal eu não fui incentivado a estudar a Bíblia. Eu estudava sozinho. Mas naquilo que eles creem é parecido. É quase igual? É, quase igual. É a teologia agostiniana, né? As pentecostais são quais denominações? Então, É mais fácil falar assim ou é mais fácil falar o nome das neo? agora, se você quiser fazer a diferença, universal, mundial, internacional, plenitude, essas igrejas são Neo, neopentecostais. certo. Agora, Assembleia, se você vê uma igreja com o nome Assembleia de Deus, nenhuma igreja pode ter esse nome, pelo que eu sei, se não estiver afiliada à igreja Assembleia de Deus mesmo. Agora, a Madureira também, eu acho que ela tem alguma ligação com a Assembleia de Deus, ou ela é à parte. Mas eles bebem do mesmo vinho. É verdade. E aí você foi pulando de galho em galho. Isso, buscando a verdade, junto com eles. Na verdade, o Gabriel e eu, éramos mais influenciados pelo Everton. Ele era como um líder entre nós. Certo. Por quê? Porque ele tinha mais tempo de igreja do que nós, então eu sentia, pelo menos eu falo por mim, não sei o Gabriel, mas eu sentia a necessidade de segui-lo, acompanhá-lo ali, que eu via que ele tinha muito o que me ensinar. Eu estava com sede de aprender e eu queria, assim, alguém para estar me guiando. Como não tive isso em casa, alguém para me guiar, então eu necessitei disso, sabe? Uhum. Alguém para me mostrar o caminho. E até então ele ficou por um bom tempo, mais de 5 anos, com uma influência sobre mim. Aí chegamos ali na Mundial, cheguei a me tornar pastor na Igreja Mundial, que é do Valdomiro. O que tem que fazer para ser pastor? Ali você só tem que ir lá e falar, eu quero ser obreiro, e eles vão começar a te guiar para ser pastor. E aí depois de meio ano você fica pastor? Não, é muito rápido. Entendi. Fácil, não tem Você muita começa a burocracia. pregar. Certo. Como obreiro você já prega, você depois quer ser pastor, você vai para São Paulo, passa por uma entrevista e ele faz uma série de perguntas ali, como é a sua vida, se você é consagrado. Mas infelizmente, qualquer um que se envolve com essas igrejas vão ver muita corrupção. O que eu vi. Agora, voltando só um pouco para a Igreja Universal, ali já é bem difícil você ser pastor. Tem burocracias. E que deixa bem difícil de você ser pastor e suportar ainda, né? Então, eu acabei que me ajudou por um tempo essas igrejas, mas a questão do pecado principalmente a questão do pecado não me ajudou. Na verdade, só me trouxe mais problema, me aprofundou mais na depressão. Como assim a questão do pecado? A questão do pecado.
eles ensinavam, olha, se você pecou, você perdeu o Espírito Santo. Ah, sei. Então isso me trazia mais angústia. Qualquer pecado? Pecado. Só você olhar para um outdoor indecente por 10 segundos e já perdeu o Espírito Santo. Bom, não sei exatamente. Acontecia assim, ó, nos domingos de manhã tinha os cultos ali, aí vinham os obreiros e perguntavam para os jovens, você recebeu o Espírito Santo? Aí, aí os jovens, todo animado, falavam, sim, recebi. Aí vinha uma série de perguntas, então fala os frutos, fala em línguas. Ah, eu chorei, isso daí não é o Espírito Santo, isso daí são emoções. Diz você, ou eles diziam. Eles diziam isso. Certo. Ah, eu, eu, eu senti alegria, isso daí são emoções, não é o Espírito Santo. Então, se você falasse que recebeu o Espírito Santo, você tinha que dar alguma prova, algum fruto, ali na hora. Então, eu me lembro de muitas coisas assim, né, sem difamar a igreja, mas que é bem triste mesmo, bem escandalizador. E aí continuou essa busca, vocês estavam pulando de galho em galho, era para buscar a verdade? Ou era porque vocês queriam uma igreja sem corrupção? Os dois. Queríamos uma igreja que se embasava na Bíblia, suas doutrinas. Pegamos ali as doutrinas da Igreja Mundial e vimos que o centro está no dízimo. Todas as doutrinas estão voltadas para o dízimo dessa igreja. Todas as doutrinas estão Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. E a Universal, mesmo sistema. Eu conheci, sabe? Eu não só fui um membro, eu me envolvi. Eu me envolvi com mentes grandes, né, dessas igrejas, bispos, pessoas que conheceram mesmo o podre dessas igrejas. Então, eu estou falando bem por alto mesmo, porque tem coisas que eu creio que não convém falar, para não contaminar, né, as pessoas que estão assistindo, nem influenciar nada. Mas eu realmente tive envolvimento, mas graças a Deus eu sempre busquei a verdade. E por querer a verdade, eu fui sempre um tição sendo tirado do fogo. Quando eu via que não dava para mim, quando eu via que não dava para seguir um evangelho, um cristianismo escriturístico, genuíno, eu saía para não me corromper, porque é certo que tal caminho vai te levar à corrupção. Parecia caminhos bons, mas que ao fim deles é a Não morte. dá para ser um pastor ali nesse meio íntegro. Dá, mas você vai ser humilhado, você vai apanhar nos dois sentidos, literal, espiritual. Esse meu amigo Everton, ele conheceu um pastor quando a gente estava na Universal, e esse pastor ele não pode ficar sozinho. Ele tem que ter alguém perto dele, que ele tem depressão. Prega de Jesus, fala da esperança do Evangelho, mas ele não pode ficar sozinho, ele odeia ficar sozinho. Ele não pode ficar quieto, em silêncio, que ele sofre perturbações. Então, é muito triste o que você vê acontecendo nessas igrejas. Certo. E aí, vocês finalmente chegaram na Adventista? Então, chegamos na Adventista em 2019. Por quê? Caiu assim do nada, depois da Então, enésima igreja? Isso aconteceu. A última igreja em que nós frequentamos foi a Mundial. Quer dizer, depois dela fomos por uma outra igreja ali, neopentecostal também, que o nome é... Bom, nem lembro o nome. Mas ficamos ali bem pouco. Aí depois a gente ficamos assim frustrados, decepcionados com tudo que nós conhecemos e, bom, e agora? Ficamos 8 meses sem ir para nenhuma igreja. Mas fazendo culto Fazendo no grupo culto em entre vocês. nós, Vocês isso. moravam juntos? Não. Assim, na mesma cidade, ali um perto do outro. E a gente começou a se reunir. Todos os aí, dias? À Aí noite. a gente tinha o costume de ir para o monte, de fazer vigílias, de fazer propósitos espirituais ali, de buscando o Espírito Santo. Você trabalhava ou ia para a escola? Olha, eu só ia para a escola e eu, na verdade, depois que eu me tornei cristão, aos meus 15 anos, eu perdi todo o meu interesse por uma vida terrena, sabe? E só explicando isso, eu até perdi o interesse de querer me casar ou namorar. Certo.
eu logo tive o entendimento de que se Cristo pode vir a qualquer momento, porque é o que essas igrejas ensinam, Cristo pode vir amanhã. Então isso me tirou a esperança de muitas coisas, de eu querer conquistar. Não vinha mais interesse em mim de querer fazer faculdade, de ser alguém assim na vida. Eu só queria igreja e ser pastor, estar trabalhando alguma coisa ali na igreja. Certo, se fosse na Idade Média, você iria ser um monge. Isso, provavelmente. E aí chegou na Adventista, vamos tentar essa. Foi assim? Não foi bem assim. Então ficamos 8 meses ali entre nós, e aí começou a surgir em nós o interesse de fazer a nossa igreja. Certo. De abrir o nosso ministério. Certo. Com todo o conhecimento geral que nós tínhamos sobre o cristianismo, pelo tudo que lemos e aprendemos, com toda a nossa experiência. Ia ser uma igreja neopentecostal, mas mais embasada ali nas escrituras, Sem corrupção. sem o centro no dízimo, sabe? Certo. Ia ter o sistema de dízimo e oferta comum, mas sem a teologia da prosperidade, que a gente passou a odiar isso. Mas a gente foi muito influenciado por isso. Certo. Pela teologia da prosperidade. Mas a gente vimos erro nisso. Aí então ficamos assim. Aí esse meu amigo, o Everton, que nos influenciou, ele conheceu uma jovem, que é a Ana, que foi na igreja mundial. Aí a família dela, o tio dela é adventista, só que é um adventista afastado. Certo. Eu não sei, na verdade, o estado dele agora, mas na época ele estava afastado. Não existe meio, né? Ele estava realmente afastado. Mas aí então ele viu nosso interesse ali pela verdade, e que nós éramos um jovem consagrado de oração, de Bíblia. Então ele se aproximou de nós nesse dia estávamos em mesa, reunidos, conversando como que vai ser nossa igreja, o nome, as doutrinas. E aí ele viu essa conversa e se aproximou e falou: olha, eu tenho uns materiais muito bons de estudo, eu vou estar emprestando para vocês. Ele não falou que era adventista. Aí ele trouxe esse material de estudo, nisto cremos, as 28 doutrinas da igreja adventista, e ali falava do sábado, de Ellen White, o dom de profecia. E vocês não tinham preconceito? Ih, não, adventista, não quer. Na verdade, tínhamos bem pouco, sabe? Não era algo que nós debatíamos ou conversávamos. Na verdade, ali na minha cidade, minha juventude toda não sabia da existência da igreja. Eu só passei a enxergar a igreja adventista quando eu me tornei adventista. Eu passava, e eu conheço a minha cidade toda, do começo ao fim. E ela tem bastante igrejas adventistas ali, eu acho que 5 ou mais. E nunca vi nenhuma. Nunca nem vi presença de adventistas evangelizando. Desbravadores, de lenço amarelo. Não me lembro. Se teve, eu não consigo ver nenhum movimento, me lembrar de nada, assim, da igreja adventista. E aí vocês começaram a ler esse material, nisto cremos. Estudamos ali e, de novo, nós tínhamos o costume de estudar de madrugada. Gostávamos de fazer isso. Então, como a gente tinha esse Acordava hábito... que horas? 3? Não, quando a gente íamos estudar, nem dormíamos. Já... Varava. Então a gente começou a estudar o sábado, ver vídeos, e aquilo foi ficando claro para nós. E fomos então... E começamos a aceitar. Nós não decidimos ser adventistas, mas guardar o sábado. Certo, o sábado foi mais claro para vocês. Isso, aí depois a verdade sobre a morte. Primeiro, a gente queríamos entender, né? Na verdade, quando a gente começou a estudar, não foi com o propósito de sermos adventistas, mas apenas estudar. A gente só tinha interesse de ver as coisas como elas são. E não foi nenhum adventista que veio a nós a dar estudo, a gente que estudamos por nós mesmos. E as coisas foram ficando claro para nós. Aí o que me despertou interesse de conhecer a igreja ou ser batizado foi os desbravadores. Ah, é? Eu vi no canal Novo Tempo, os desbravadores, e aquilo me fascinou, né? Tudo que eles fazem ali. E aí eu quis ser adventista, ser batizado. Aí eu comecei a orar, né, pedir para Deus em secreto, porque como eu
eu me sentia assim influenciado pelo Everton, eu tinha medo de que ele, por preconceito, não fosse aceitar ou não ia querer ser adventista. E aí, porque eu gostava de ir aonde ele ia. Se ele, ó, eu vou para uma igreja tal, aí eu ia também. E ele aceitou daí? Então eu orei, eu pedi para que Deus, sendo a vontade dele, nos guiasse ali para a igreja. E ele aceitou. Nós fizemos uma reunião e ele então decidiu. Aí vem um missionário, sabe aquelas campanhas, né, que tem na igreja, aí vem um missionário de fora e prega e tem batismo. Semana de oração? Isso, semana de oração. Foi nessa época aí que nós fomos batizados. Foi quando o Luiz Gonçalves foi lá para nossa cidade. E aí fomos batizados por ele. Por ele. Sim. Ou seja, foi um batismo em massa. Foi um batismo Mais em massa. 50 pessoas. Por aí, eu acho que Mas foi. mesmo sem ter recebido estudo bíblico, Não, nós não recebemos de um adventista, mas estudamos estudaram. Mas todas as outras doutrinas. pessoas que não estudaram e aceitam o apelo é batizado. Ou não? Tem que ter algum preparo. O comum da igreja, que eu sei, é dar estudo bíblico. Certo. Mas agora, toda a experiência que eu já tive assim com pessoas que dão estudo bíblico, elas não vão até o fim. O pastor não viu em vocês potenciais perfeccionistas. Não, na verdade, nós estávamos conhecendo, então, na verdade, teve um preconceito, sim, por nós vimos de outras igrejas, acabou que o pastor, ele teve algum preconceito, sim. Porque, só lembrando também um detalhe, como a gente estava querendo abrir o nosso ministério, a gente fez um grupo ali na rua e vinha as pessoas e a gente pregava. E isso se manteve, mesmo depois que a gente Se manteve, mesmo depois que a gente fomos batizados ali na Adventista. E a princípio o pastor não foi contra. O que era para ser uma igreja se tornou um pequeno grupo. Ficou como um pequeno grupo da igreja, mas era em um outro bairro. Estava em um outro bairro onde a igreja que a gente frequentava não tinha parte, sabe? Distritos. Então, a igreja que a gente frequentava não podia dar muita assistência a nós ali, apoio. E aí, com o tempo, o pastor começou a ver aquilo como uma oposição, de que o Everton queria abrir uma igreja e tal, aí começou a ter uma oposição que não existia, né? Mas o fim é que fomos levados a desistir do pequeno grupo. E desistimos. Mas por quê? Que tipo de oposição? Formal, pedir para não mais fazer? E aí a gente insistia, não, vamos fazer. No começo eles falavam, podem continuar com o trabalho evangelístico de vocês, mas depois começaram a ver com maus olhos. Porque o Everton queria formar uma nova igreja adventista. Não. Antes sim, mas depois o adventista isso saiu dele. Estava crescendo muito o pequeno grupo? Estava. E então, se ele não concordasse em parar, ele ia ser excluído, será? Bom, não sei o que ia acontecer, mas eu nem sei exatamente por que o pastor, aí isso teria que ver, né? Mas, bom, de um momento depois ele começou a podar. E aí depois, o que aconteceu? Hoje o Everton é adventista ainda? Sim, graças a Deus ele se casou, foi... E aí, Everton, tudo bem? Você tá bem? Ele mora onde? Lá em Praia Grande. Ainda tá lá? Sim. O Gabriel também. O Gabriel, ele chegou aí pra Bahia, onde eu estava. Aí ele ficou uns 2 meses e depois foi embora. Você estava na casa de quem lá na Bahia? Na casa do sogro do Everton. Certo, então aí, como é que foi a partir daí? Para a Verdade Presente? Agora para a Verdade Presente. Então, depois que eu me tornei adventista, eu comecei a estudar mais a Bíblia do que eu já estudava. Peguei Daniel e Apocalipse, estudei os cômputos ali que se cumpriram, 1844. Ficou bem claro para mim a questão
de Cristo, o sacrifício pela doutrina do santuário, mas eu não tinha nenhum entendimento sobre a nova teologia, né, que tem aí uma certa influência na Igreja Adventista, infelizmente, na teologia adventista. Como é que você descobriu a verdade presente? Foi lá em Praia Grande mesmo. O primeiro contato que eu tive foi com uma irmã, que é Carla, por meio do Marcos, que é um outro amigo. Aí ela me passou o contato do Silverino. Eu comecei a conhecer o IAG. Vi o testemunho do Silverino, que foi gravado aqui, mas eu não sabia. Eu pensei que onde ele estava era o IAG, não sabia que era o MV aqui. Por um bom tempo assim, depois eu conheci ele em 2020. Só 2021 ou 2022 que eu vim conhecer o MV pelos vídeos. Fiquei um ano aí só tendo contato com o IAG, só. A verdade presente, o IAG. Vendo os vídeos do Silverino, palestras, e aquilo ali foi me cativando assim, a justificação pela fé, a mensagem de vir para o campo. Então, quando eu estava na Igreja Adventista, eu acabei que me envolvendo com algumas pessoas que não incentivava muito a espiritualidade, a consagração. Eu, como adventista, passei a praticar o jiu-jitsu, né, por meio de um amigo que eu conheci na Adventista, e certas influências que eu permiti ter sobre mim foi novamente me aprofundando, me levou novamente à depressão. Música com bateria. As músicas adventistas dificilmente não tem bateria, né? Dificilmente. Músicas muito motivacionais também, né? Que alimentam mais a depressão. Então eu comecei novamente a decair ali na fé, a ficar depressivo, e foi pior. Como cristão, em toda a minha jornada cristã, ali nas igrejas pentecostais e neopentecostais, nunca me aprofundei na depressão como adventista, a ponto de quase odiar toda a minha experiência cristã, porque eu não conseguia mais ver sucesso em nada que eu fizesse. E a minha vida estava se tornando uma loucura total ali na cidade. Por quê? Você fazia o quê? Estudava, trabalhava? Lembrando, eu me tornei vegetariano antes de ser batizado. Quando eu recebi a mensagem adventista, eu falei, olha, deve que todos os adventistas não comem carne. Certo. Então eu não vou comer carne, eu quero realmente ser adventista. E eu parei de comer carne, foi simplesmente assim. Aí depois tive a decepção de saber que nem todos são vegetarianos, mas continuei vegetariano. Você estudava ou trabalhava quando estava deprimido aí? Eu fazia alguns bicos assim, né? Pedreiro, ajudante de pedreiro, trabalhava ali e aqui. É como que eu fiquei bastante tempo querendo ser pastor, me envolvendo com as igrejas. Eu realmente vivia praticamente dentro das igrejas. Uhum. Então, aquilo ali realmente me sugou e eu não tinha outras coisas em mente. Eu só queria... Mas você vivia religião. do quê? Vivia do quê? Eu dependia da minha mãe. Certo. Até agora, assim, até naquele momento que estava deprimido na IAGE, ainda tua mãe estava morando lá com ela? Sim, com ela. Morei com ela até os meus 21 anos. E o que te ajudou a sair da depressão nesse momento? Então, foi quando eu vim para o campo e comecei a me envolver com a verdade presente. Lá na Bahia? Não, começando lá em Praia Grande, alguns meses antes de sair de lá. Eu estando assim em uma depressão bem profunda, eu deixei de orar, de ler a Bíblia. Eu deixei de... Bom, eu realmente estava me desviando de Deus. Não tendo mais prazer,
nas coisas que eu gostava de fazer. Comecei a ouvir rap, ver algumas coisas bem... Filmes. filmes, coisas bem torpes mesmo, sabe? Então eu comecei a ver a loucura em que eu estava. E eu não queria permanecer naquilo. Então eu comecei a pensar, a única saída para mim aqui é ir para o campo, é sair daqui. Então lá eu estava terminando a escola, porque eu tinha saído da escola, eu tinha parado de estudar no terceiro ano do ensino médio, faltando 4 meses para terminar. Por me tornar pastor na Mundial, aí eu deixei os estudos. Não é que é uma coisa que eles incentivam, sabe? Não é que eles falam, ó, você tem que deixar os estudos. Mas foi uma escolha minha por querer me envolver mais a igreja. E lá eles dão um salário e tal, então eu ia viver, meu trabalho ia ser isso. Como a minha prioridade era ser pastor e viver disso, então eu não queria saber de faculdade, de trabalho, já que eu ia viver para pregar. Então foi minha juventude inteira foi tomada por isso. Então eu não estava muito preocupado em me formar, em ter uma profissão. Já tinha um foco, Certo. que era ser pastor de alguma igreja, qualquer que fosse, e receber um salário ali que ia me sustentar. E como é que foi a decisão de São Paulo, aí de Praia Grande você foi para Bahia? Sim, eu estava ali... na Adventista voltou ali o desejo de me formar em alguma coisa, mas eu estava bem indeciso se eu ia fazer a faculdade de teologia ou engenharia, sabe? Muitas coisas assim em conflito, fazendo também, tirando carta de motorista e nessa altura querendo vir para o campo. Bom, eu decidi deixar todas essas coisas, fazer faculdade, carta e vim para o campo. E aí você foi para Bahia? Fui para Bahia. Porque você se informou com o pai do Ever, do sogro, né? Sogro. Na verdade, eu queria poder vir para o IAG. Estava conversando com o Silverino se era possível, mas não estava tendo muito sucesso. E aí eu só queria sair de lá. Não importasse para onde, eu só queria sair de lá, porque naquele momento eu estava crendo que a solução dos meus problemas seria sair de lá. E realmente eu estava disposto a deixar as coisas que eu estava ali fazendo, e eu deixei. Amigos, famílias, e a minha saída de lá foi bem assim, só a minha mãe, meus irmãos, meus parentes e alguns amigos souberam. Eu saí de lá sem contar para algumas pessoas que poderiam me influenciar a não ter saído. Sei, então foi para Bahia, lá é meio campo, é chácara, né? Lá o Nordeste é bem seco. Ali eu tive uma experiência muito boa, algumas dificuldades. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e uns 2 ou 3 meses. Certo. E lá eu comecei a me envolver mais com a Verdade Presente, aí até que eu me deparei com o seu canal, fui vendo alguns vídeos, e aí eu comecei a focar mais no estudo da Bíblia. Ellen White, que não tinha o costume de ler, então eu comecei a focar mais em entender o Adventismo, apesar de que quando eu me tornei Adventista, eu sabia de Ellen White, o dom de profecia dela, mas não tinha aquele incentivo de ler os livros dela, só a Bíblia mesmo, estudar Daniel, Apocalipse. Você não via como uma profetisa? Não via, eu só não via como algo assim, como um dever de ler os livros dela. Não fazia devocionais. Meu devocional, todas as semanas, era a escola sabatina. É esse que eles ensinam, né? Então, é o pão nosso de cada dia. Eu estudava a escola sabatina, eu amava, eu comentava, então eu gostava muito. Eu ia lá na igreja, sentava à frente e gostava de comentar com os irmãos. A série Conflito, então, você não leu ainda? Todo não. Patriarcas. O único livro é Grande Conflito. Certo. Uau, então Patriarcas e Profetas você vai amar.
Eu já peguei algumas partes assim, li. Agora, livros de Ellen White inteiros assim, difícil de eu ter lido. Agora é bem recente, sabe? É Certo, desde a Bahia, 1 ano atrás. Então, certo. eu tenho buscado conhecer mais a história do Adventismo, a história da igreja, os pioneiros, Ellen White. Uhum. Então, eu tenho comido mais dos livros dela. Apesar de toda essa nova luz, né? Eu não deixo de estar lendo e conhecendo mais a justiça, a justificação pela fé. Então, assim, você falou de nova luz, como é que isso chegou para você? Você não teve incredulidade reinante na verdade presente? Ih, cuidado, ele está indo a extremos. Oh, eu não tive, graças à minha experiência cristã nas outras igrejas. Quebrou porque, como eu me envolvi com muitas doutrinas, então não podia ter surgido nenhum preconceito em mim de estar vendo novas doutrinas. Certo. Você não estava confinado à caixinha adventista, né? Não, Nós só cremos isso e cuidado com o outro, não tinha. não, porque desde a minha juventude ali, na minha jornada cristã, eu quero entender o Evangelho. Então, se eu vejo alguém apresentando algo novo, ou mesmo que aparenta estranho para mim, eu não vou me trancar. Eu vou querer entender. Amém. Seja entender para ver que é errado, ou seja entender para ver que é luz, mas tem que entender. Sim. Então, graças a Deus também, eu não conhecia nada do que estava acontecendo aqui. Quando eu comecei a ver os seus vídeos, os primeiros vídeos que eu me deparei foi já com você falando sobre a nova luz, não era nem com os vídeos antigos que você fala sobre justificação pela fé. E isso eu já estava buscando por mim mesmo, já saber. Aí ali na Bahia, eu peguei. Eu sempre quis ler a Bíblia ela inteira. Eu nunca consegui pegar e ler ela de Gênesis a Apocalipse, até hoje. Estou no livro de Salmos, Salmo 108. Estou lendo sempre assim todos os dias. É porque desde cristão, assim, desde o começo, nunca tive aquele interesse. Ler a Bíblia, fazer no bíblico, mas só estudar aquilo que me interessa. E ali na Bahia eu decidi, vou ler a Bíblia inteira. E aí eu comecei Gênesis. E aí eu comecei a estudar ali os estatutos e juízos e ver algumas coisas assim interessantes que eu não tinha olhado antes com aqueles olhos e falei, será que essas coisas podem estar em vigor hoje? Que não tem nada a ver com Cristo, com o sacrifício de Cristo. Certo, não estão diretamente relacionadas a ser algo simbólico, Isso, não tipológico. aponta. Não aponta. Por exemplo, as leis de impureza cerimoniais, mas eu não fiz um estudo, sabe? Eu só li e aquilo ali ficou na minha mente. Deve estar em vigor, não deve? Aí eu comecei a ver os seus vídeos. Aí eu vi que você estava falando sobre esse assunto, então comecei a estudar. Aí onde eu comecei a colocar aqueles textos, né? De como eu estava compreendendo naquela altura. Certo. E a compreensão ficou cada vez melhor, assim. Que bom. Com o Adilon trazendo aqueles textos de Ellen White, me ajudou muito a compreender mais algumas coisas. Adilon, pena que a gente não fez um vídeo de entrevista com você, viu? Da próxima vez, a gente quer te entrevistar também, viu? Quem sabe você vem aqui para a festa dos tabernáculos. Mas é isso aí, Vinícius. Parabéns, Deus te abençoe, continue firme, viu? Parabéns por deixar Deus brilhar em você. Graças a Deus. E continue firme e fico feliz que você está nessa jornada de que você anda na luz, caminha e não está preso, né, com uma âncora lá, que é tão difícil. Quando o adventista nasce no adventismo, é difícil, passa a ser um adventismo, uma religião por tradição muitas vezes, ou é uma tentação pelo menos. E uma âncora arrastando atrás. Entendo. Deus te abençoe. Amém. E vamos continuar fazendo vídeos sobre outros assuntos da próxima vez. Apócrifos, né? Você tem acompanhado. Hoje eu fiz uma playlist no YouTube do canal do Congresso MV. Apócrifos. Porque está começando a ficar muitos. Ainda não sabemos qual vai ser o próximo. Mas você vai descobrir em breve, tá bom?
Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém.